Somos discentes do curso de especialização Ensino de Matemática, Matemática na Prática, promovido pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Bahia. Somos o grupo 2 do Polo de Camaçari, composto por Gerson Alves, quem vos fala, Cícero Rodrigues, Eliane Figueiredo, Graciela Bispo, Lucélia Ferreira, Marli Santana e Misael Oliveira. Iremos apresentar uma atividade avaliativa como requisito parcial para a conclusão da componente Habilidades Necessárias à Educação Online, ministrada pelos professores Alex e Marcelo. Como referencial teórico, utilizamos os textos EAD, Palavra Proibida, de Edmea Santos, Educação Online e Desenhos Didáticos, de Edmea Santos, Vivian Martins e Érica Ferreira, e Ambiências Oblíquas Formativas na Educação Online, de Edmea Santos e Felipe da Silva, e Aspectos Legislativos da EAD no Brasil. Como nós nos localizamos geograficamente distantes um dos outros, eu, por exemplo, sou de Santo Antônio de Jesus, Cícero é de Paulo Afonso, Eliane é de Jatobá, Pernambuco, Graciela é de Feira de Santana, Lucélia é de Camaçari, Marli também de Feira de Santana e Misael de Conceição do Jacuípe. Nos organizamos para fazer essa atividade através dos diálogos pelo aplicativo do WhatsApp e dos encontros pelo aplicativo do Google Meet. Portanto, o objetivo desta atividade consiste em relatar o que entendemos durante a realização dessa componente. Olá pessoal, eu me chamo Cícero Rodrigo da Silva, sou de Paulo Afonso e faço parte do Polo de Camaçari. Bem, a respeito dos três textos, foram textos bem esclarecedores, porque primeiramente a gente esclareceu algumas dúvidas, né, ou algumas coisas que a gente não sabia mesmo, a respeito do curso não presencial. Por quê? Porque a gente percebe que há toda uma bagagem jurídica, né, para dar sustentabilidade a ele, né. Também teve a gente também compreendeu algumas coisas que é peculiar ao estudo, como por exemplo a diferença de uma aula síncrona, uma aula síncrona, são aulas, a síncrona é a aula que é um momento que a gente pode ver em qualquer ocasião, e síncrona é aquela aula que está sendo transmitida ao vivo e que a gente também está acompanhando. Também a gente compreendeu, a gente entendeu a importância de aplicativos, né? A importância de aplicativos na educação EAD, né? EAD online e remota, né? E também a gente compreendeu, que eu acho que foi a coisa mais importante, a gente compreendeu a diferença de aula EAD, aula remota e aula online, né? Que são coisas que realmente confundem muito o aluno, o professor, né? Que é o discente, o docente, enfim. E foram dúvidas, ou foi entendimento que a gente conseguiu a partir desses três textos. E também a parte jurídica, que eu acho que é uma das partes mais importantes, que é a parte burocrática, que a gente compreendeu que há toda uma organização para que determinadas aulas, né, funcionem, né? Como por exemplo, tem artigos, leis que permitem que, com base na situação do indivíduo, ele possa ter aula do ensino básico, né, no seu local e não necessariamente em sala de aula, né? E também com base nisso, se o Instituto é federal ou estadual, também as leis são diferentes, depende de alguns detalhes. Então eu acho que ficam por aí as principais importâncias, as principais contribuições. Boa tarde, sou Lucélia, do campus Camaçari, dando continuidade à nossa aprendizagem, do que se refere ensino à distância. Eu acho que os três textos que estudamos na disciplina, ele desmitifica, o conceito popular que nós tínhamos de educação à distância, no qual as aulas ficavam gravadas e
tínhamos módulos para ler e depois faríamos uma avaliação. E aí a Edmeia, ela traz lá no início do texto, quando ela faz assim, ela fala EAD, a palavra proibida. Eu acredito que quando se fala em um curso EAD, o preconceito está relacionado a isso. Entretanto, o que é que nós percebemos aí na leitura desses 3 textos? Que a sala de aula EAD é uma sala de aula, né, viva, né? As aulas, elas são gravadas sim, e elas ficam lá gravadas. Entretanto, os alunos, eles têm que ser participantes dessas aulas. De que maneira? Através de todos os aplicativos de comunicação. Pode ser um chat, pode ser um fórum, pode ser aí o WhatsApp, o Google Meet, o Zoom. E aí a comunicação, ela circula, né, de maneira interativa entre os participantes do curso. E outro fator assim que me chamou muita atenção é a portaria, né? A portaria número 11, no que ele diz que as instituições de ensino superior, eles precisam ter credenciamento, né, para ofertar esses cursos lá do Sensu à distância. E essa lei, ela está embasada no artigo 80 da Lei 9.394 de 1996 da LDB, no qual também diz que o poder público incentivará o desenvolvimento e vinculação de programa de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e educação continuada. Então, assim, a lei também, ela proporcionou, né, o acesso de pessoas à educação que não tinham condição nenhuma, talvez até de estudar. Poderia ter uma internet não de boa qualidade no local que mora, entretanto, também não tinha acesso à educação pela localização. Então, a lei também, né, vamos dizer que proporcionou a estudantes entrarem nesse vínculo, né, educacional por essa lei e por essa portaria. Boa tarde. Me chamo Israel Oliveira da Silva, faço parte do grupo 2 do Polo de Camaçari, ok? Como foi solicitado pela disciplina Habilidades Necessárias da Educação Online, ministrada pelo professor Alex, que nós fizéssemos um vídeo e que desse vídeo falaríamos sobre o que achamos da disciplina. Na verdade, eu achei uma disciplina muito boa, diante dessa situação que estamos vivendo, principalmente agora nesse ano de 2020, sobre a questão da pandemia, e a disciplina trata-se exatamente disso, da educação online, né? Da educação EAD e o ensino remoto, na verdade, né, que estamos passando principalmente nesse momento, principalmente as escolas particulares que não pararam suas atividades, ok? Então, esse texto, desses três temas que eu falei agora, foi um texto que a gente viu de Edmeia Santos. Edmeia Santos também está trazendo um texto que é a educação online e o desenho didático com interfaces móveis, né? E aí ela traz sobre a questão dos aplicativos, né, para o ensino também da ciência. E da ciência em questão, que é a ciência matemática, no nosso caso, ok? Então, foi muito proveitoso. E o decreto 9.057 de 2017, ele vem regulamentar o que o artigo 80 da LDB, a lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, ele vem trazer aí a essa regulamentação, né, sobre a questão da implementação da educação à distância na educação, né, brasileira. Ok? Do mais, muito obrigado. E vou fazer as minhas considerações sobre a componente habilidades necessárias para a educação online. Essa componente, ela foi dividida em 4 momentos, sendo que os primeiros 3 momentos foram estudados produções textuais e finalizou-se com a legislação. O primeiro texto, EAD, Palavra Proibida, de Edmeia Santos, ela trouxe 3 conceitos: o de educação à distância, educação online e ensino remoto. Sendo que a educação à distância, ele é uma modalidade onde os participantes estão dispersos geograficamente e que fazem suas atividades mediadas pelo AVA, que são
ambientes virtuais de aprendizagens. E com alguns encontros presenciais esporádicos. Já a educação online, ela é uma modalidade que está estruturada na comunicação entre os participantes. Se utiliza de várias linguagens visando a essa interatividade, que seriam os hipertextos, as wikis, os vídeos, as sínteses que compõem essas linguagens. Ainda nessa modalidade, nós temos a presença das aulas assíncronas e as aulas síncronas, sendo que as aulas assíncronas, elas são mediadas pelos AVAs e as síncronas pelas videoaulas, sendo que os participantes, eles podem estar conversando em tempo real através do chat. O ensino remoto, ele já é mais fixo, porque eu vou ter um horário e os participantes vão estar nesse horário e podem estar com as câmeras desligadas, sem áudio. Ela não preza tanto pela interatividade como na educação online. O segundo momento, nós temos o texto 2, né, que é educação online e desenhos didáticos. Nesse texto, já se trabalha um exemplo de uma produção de conhecimento dentro do modelo de educação online, buscando a construção de um desenho didático no campo da cybercultura. Lembrando que no texto 1, Edmeia, ela traz essa ideia de que produção, de ensinar, produzir conhecimento e pesquisar não estão dissociados. Eles são uma coisa só. Então, dentro dessa proposta, é apresentado esse texto 2, dentro de uma pesquisa que é realizada nessa proposta de educação online. Ele ainda busca situar a participação da educação nesse movimento cybercultural. Já o texto 3, que são ambiências ubíquas formativas na educação online, apresenta uma experiência de interatividade através de uma proposta de produção de um texto colaborativo por meio de um wiki, onde para construir esse texto se extrapola os espaços de comunicação presentes na cybercultura. Quanto à legislação, foram apresentadas as bases da educação à distância, né? Começou com a Constituição de 88, que traz no artigo 205 a garantia da educação para todos. Dentro da Constituição, né, dessa Constituição, nós temos a Lei 939496, que é a LDB, que traz o detalhamento da Lei da Educação, né? Dentro da LDB, nós temos o artigo 80, que fala sobre a educação à distância. E temos também o decreto 9.057 de 2017, que regulamenta o oferecimento da educação à distância. Para finalizar, é possível perceber uma ligação entre os três textos, onde o primeiro traz bases conceituais, o segundo traz uma organização de um curso com envergadura de educação online, o terceiro trabalha com as ferramentas disponíveis da cybercultura, e a legislação, que traz as leis que permitem se trabalhar com a educação à distância na modalidade de educação online. Olá a todos, a todas e todes, sou Eliane do Polo Camaçari e vou deixar aqui as minhas considerações acerca da componente habilidades necessárias à educação online.
O vídeo em que a professora Edmeia Santos fala sobre educação online e docência colaborativa contribuiu muito para o meu entendimento dos 3 textos que vieram a seguir. No primeiro texto, ela fala de EAD, palavra proibida. Ela desmistifica a ideia que tínhamos sobre a educação à distância. Ela deixa bem claro a sua concepção, a diferença entre ensino à distância e educação online. O segundo texto, que trata sobre o desenho didático, foi uma forma de aprender um pouco mais e entender um pouco mais sobre a educação EAD, sobre essa modalidade de ensino. E no terceiro texto, traz-se experiências reais sobre a educação EAD, a cybercultura, os aplicativos que foram usados, aqueles mais utilizados, os menos utilizados e os que não foram nem citados, as dificuldades que os professores têm por falta de formação nessa modalidade de ensino, como trabalhar com ela, como alcançar os seus alunos através dela. Foi através desses 3 textos que eu entendi que a modalidade de ensino EAD é uma modalidade viva, é uma modalidade em que o aluno não é simplesmente um receptor, ele é um construtor do seu conhecimento, ele é um construtor do seu saber. E tudo isso é embasado em leis, tudo isso não é solto, não é simplesmente vou fazer por fazer. Não, existe uma legislação atrás disso, existe uma Constituição que garante esse ensino. Existe a LDB, que nos garante o ensino à distância. Então, as aulas de legislação foram riquíssimas por conta de que eu compreendi que existe um embasamento, que existe uma lei que ambienta, que regulariza a modalidade EAD. Não é simplesmente uma modalidade de ensino que está solta. Não é simplesmente uma modalidade de ensino que pode ser de qualquer jeito. Não, não pode. Tem que ter credenciamento, tem que ter pessoas capacitadas para fazer esse trabalho. A Portaria 544, de 16 de junho de 2020, dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do coronavírus, o Covid-19. E ela revoga as portarias do MEC de 343, 345 e 473. Então, essa portaria ela autoriza que as aulas presenciais sejam feitas remotamente, por meios digitais. Mas que as aulas perdidas têm que ser repostas. O período perdido tem que ser reposto. Então, essa portaria, ela diz que esse período ele vai até o dia 31 de dezembro. Mas nós vemos que pode ser que seja um pouco mais à frente. Tem muitas escolas que já estão abrindo e outras que abriram e que fecharam por conta dessa pandemia. Não tem nada certo, mas que as aulas por meios digitais embasadas nessa portaria 544. Desde meados de março deste ano, fomos pegos por uma pandemia no qual a orientação dada pela Organização Mundial da Saúde foi isolamento social. Sendo assim, nós professores tivemos que nos ressignificar nessa nova fase da educação, em que os conceitos de educação à distância, ensino remoto e educação online se fazem tão presentes. Entende-se por educação à distância uma modalidade de educação mediada por meios tecnológicos e digitais, em que não é necessária a presença do professor e aluno no momento real. Já o ensino remoto se dá pela necessidade do professor e aluno estarem no mesmo dia e horário marcados. Já a educação online consiste em um conjunto de ações mediados por interfaces digitais que potencializam a interatividade hipertextual e mobilidade. Assim, nesse período, nós professores temos como ferramentas síncronas
a videoconferência, pois é necessário que o aluno e o professor estejam presentes no momento real, e como ferramenta assíncrona, onde não há necessidade de o professor e aluno estarem juntos no momento real, temos os fóruns de discussões, os e-mails, blogs, e tudo isso é possível devido aos aspectos legais baseados no Decreto 9057/2017, que regulamenta o artigo 80 da LDB, no que diz respeito à modalidade da educação à distância, e pela portaria número 544/2020, que substitui as aulas presenciais por aulas por meios digitais até 31 de dezembro de 2020. Olá, eu sou a professora Marli Santana e com o componente Habilidades Necessárias à Educação Online, tivemos o privilégio de abrir discussão para vários conceitos necessários para se compreender a educação à distância. A partir do texto 1 de Edmeia Santos, que tem como título EAD, Palavra Proibida. Esse texto inicial ele foi essencial para que a gente começasse a compreender a diferença existente entre o que é educação à distância, o que é ensino remoto e o que é educação online. Como esse texto é construído num processo narrativo autobiográfico, isso quer dizer que ela vai buscar na sua experiência pessoal algumas características para que o leitor possa compreender os conceitos. Desse jeito, o texto nos mostra que devemos valorizar o online que está presente tanto no ensino remoto quanto na educação à distância. As atividades síncronas e assíncronas também nos mostram que se está tendo interação, comunicação em tempo real, então tem educação online. Compreendemos também que aprende mais quem dialoga em rede, que só existe educação online se existir interatividade e que, além disso, devemos reconhecer a educação online como um fenômeno da cybercultura. Depois, no texto 2, que tem como título A Educação Online e os Desenhos Didáticos com Interfaces Móveis, ele traz os conceitos-chave dessa natureza de educação online. Esse texto ele busca analisar uma série de conceitos que envolvem a inter-relação da educação online com desenhos didáticos. Através disso, conseguimos entender como acontece a autoria de desenhos didáticos com aplicativos na educação online, levando em conta a relação entre ambientes virtuais, web e interfaces móveis. Observado também que o método utilizado no qual foi embasado o texto é o de pesquisa-formação, que se traduz como sendo um método no qual ainda existe uma divisão entre construir o conhecimento e ensinar. Outro conceito no qual não tinha tanto contato é o conceito de ubiguidade, que se traduz como sendo a possibilidade de se estar em todos os lugares o tempo todo, o que vislumbraria a presença em rede. Já o texto 3, com o título Ambiências oblíquas formativas na educação online, trouxe uma experiência formativa utilizando os ambientes virtuais de aprendizagem. Foi onde pude compreender a utilização dos Wikis em atos de currículo na educação online, além de contar com os tutoriais de como criar e utilizar um Wiki. Os processos formativos, eles servem para transformar o cenário cybercultural e esse cenário tem influenciado várias maneiras de pensar e fazer a educação, o que já foi demonstrado nos outros textos, que a educação online não é apenas uma evolução das gerações da educação à distância, mas um fenômeno da cybercultura. Essa experiência formativa que esse texto traz, ele se parece bastante com o que a gente está vivenciando nessa componente. E a partir disso, vai demonstrando a educação online por meio da interatividade, da colaboração em rede, ou seja, com uma linguagem hipertextual, mostrando a necessidade de se utilizar os dispositivos móveis numa perspectiva de virtualização. Então, esses são os conceitos-chave para que possamos entender a educação online e esses três textos eles vão se complementando. Na parte legislativa, podemos compreender os aspectos legais da educação à distância no Brasil, que podemos citar. O artigo 80 da LDB, que cita alguns conceitos do que seja educação à distância, que é importante para a gente entender todo esse processo. Em resumo, esse artigo ele fala que a educação à distância ela deve ser organizada pelo poder público, visando o desenvolvimento e a vinculação, todos os níveis e modalidades
Todos os níveis e modalidades podem ser contemplados pela educação à distância e o poder público deve ofertar essa educação contínua. Um curso de EAD bem estruturado, ele não é feito de qualquer forma, ele tem que ter um tratamento diferenciado, um custo de transmissão reduzido, concessão de canais e reserva de tempo mínimo pelos canais. O Decreto 9.057 de 2017. Esse decreto, ele regulamenta o artigo 80 da LDB e ele é estruturado pelas disposições gerais, que são as partes conceituais, mostrando que a educação à distância é uma modalidade educacional e traz também a educação à distância na educação básica, na educação superior, além de trazer as disposições finais e transitórias. Esse decreto, ele nos mostra que EAD é uma modalidade educacional, isso é importante a gente estar bem definido. E que, além disso, ele se utiliza de meios e tecnologia de informação e comunicação, feita com pessoal qualificado, acompanhamento e avaliação, composta por atividades educativas e por estudantes e profissionais em lugares e tempos diversos. Além disso, nós vimos que compete ao MEC ao credenciamento e o recredenciamento para a oferta de educação superior à distância, além da autorização e o reconhecimento e a renovação de cursos superiores à distância. E, por fim, temos também a Portaria 544 de 2020, que, por causa da pandemia do novo coronavírus, ela dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais. Até quando durar essa situação de pandemia? Olá! Chegamos ao final da nossa componente habilidades necessárias para a educação online. E eu vou fazer as considerações finais. O componente, ele foi essencial para que pudéssemos compreender a diferença existente entre educação online, ensino remoto e educação à distância. E também é essencial para nos ambientar na proposta da nossa pós Matemática na Prática, que é uma pós à distância, mas estruturada na proposta de educação online. Nesse processo, houveram algumas dificuldades, que eu vou elencar. Encontramos dificuldades com a linguagem do texto, com a quantidade de horas aula síncronas. Encontramos dificuldade em administrar o nosso tempo com o curso, o trabalho e a nossa vida pessoal. Também tivemos dificuldade com a quantidade de demandas para ser entregue em um curto período. Por fim, propomos para o curso uma maior carga horária nesse componente, devido à importância do seu conteúdo, que é um pouco extenso, e que são pilares para a nossa pós em Matemática na Prática.